Desde os primeiros séculos do cristianismo, a figura de Jesus foi cercada de um véu de mistério. A Igreja o apresentou como o Messias Celeste, um ser divino que veio ao mundo apenas para cumprir sua missão de salvação. Essa imagem, ao longo do tempo, foi cuidadosamente moldada para afastar qualquer traço humano que pudesse contradizer sua natureza espiritual. Mas e se essa narrativa tivesse escondido algo muito maior? Algo que, se revelado, mudaria profundamente a forma como entendemos não apenas a fé, mas também a própria história da humanidade? Esse algo é a possibilidade de que Jesus não tenha sido apenas um mestre espiritual, mas também um homem que deixou descendentes. Uma linhagem oculta, mantida em segredo ao longo dos séculos, protegida por sociedades discretas, registrada em símbolos e tradições que só recentemente começaram a ser decifrados. Uma linhagem que, se confirmada, desafiaria tudo o que fomos ensinados a acreditar. A ideia de uma linhagem de Cristo não é nova. Ela aparece em lendas medievais, em documentos gnósticos, em tradições esotéricas e até mesmo em interpretações ocultas da própria Bíblia. O problema é que, para a narrativa oficial da Igreja, admitir que Jesus teve uma vida conjugal e filhos seria humanizá-lo demais. Isso enfraqueceria a visão dogmática de um Messias isolado, sem laços terrenos, que viveu apenas para morrer na cruz. Por isso, ao longo dos séculos, tudo o que pudesse sugerir o contrário foi sistematicamente apagado, reinterpretado ou classificado como heresia. Mas o silêncio sempre deixa rastros. Quanto mais se tentou esconder esse segredo, mais sinais surgiram em textos paralelos, em obras de arte, em símbolos escondidos em catedrais e em mitos que sobreviveram fora do controle da Igreja. Esses indícios apontam para a existência de um mistério. Jesus poderia ter se casado com Maria Madalena, tido filhos e deixado uma descendência de sangue e de espírito. Se isso fosse verdade, mudaria tudo. Primeiro, porque Cristo não seria apenas o Filho de Deus em sentido espiritual, mas também um pai humano, cujos descendentes carregariam tanto a herança de sua linhagem davídica quanto o impacto espiritual de sua missão. Segundo, porque o cristianismo não seria mais apenas uma religião centrada no culto da cruz, mas também uma tradição ligada à preservação dessa linhagem, talvez o verdadeiro significado oculto do Santo Graal, interpretado por alguns não como um cálice, mas como o sangue real. Essa hipótese abre uma série de questões fascinantes. Por que a Igreja teria feito tanto esforço para apagar esse aspecto da vida de Jesus? Quem teria herdado essa linhagem? Onde ela teria sobrevivido ao longo dos séculos? E, principalmente, o que aconteceria se esse segredo viesse à tona hoje? O mistério da linhagem perdida é como uma peça ausente de um quebra-cabeça. Sem ela, a história de Cristo parece incompleta, com lacunas que não conseguimos preencher. A Bíblia pouco fala sobre a juventude de Jesus. Sabemos de sua infância, depois há um enorme silêncio, e só então ele ressurge já adulto, iniciando sua missão. O que aconteceu nesse intervalo? Com quem ele se relacionou? Quais tradições seguiu? Será que parte dessa omissão não estaria ligada ao seu envolvimento com Maria Madalena e à possibilidade de uma descendência? Ao longo desta jornada, vamos mergulhar em textos esquecidos, lendas preservadas em segredo, documentos proibidos e símbolos ocultos que podem revelar o que a história oficial tentou enterrar. Mais do que uma curiosidade histórica, esse mistério pode mudar a forma como compreendemos a espiritualidade. Se a divindade se manifestou também na vida humana de Cristo, isso significa que o sagrado não está distante de nós, mas pulsa no sangue, na carne e na linhagem da própria humanidade. O mistério da linhagem perdida não é apenas uma questão histórica, mas também espiritual e filosófica. Ele questiona nossa visão de Deus, do Cristo e da própria natureza humana. Afinal, se o Filho de Deus viveu plenamente como homem, amando, casando e gerando filhos, então sua mensagem de que somos todos filhos do Altíssimo ganha um peso ainda maior. Não seria apenas metáfora, mas um reflexo de uma realidade mais profunda. Todos carregamos dentro de nós a centelha divina e talvez alguns literalmente tenham herdado esse sangue. Esse é o ponto de partida da nossa investigação. Um segredo que atravessou séculos, protegido por templários, ocultado pela Igreja
cantado em poemas, velado em símbolos e talvez ainda hoje presente no mundo de forma invisível. A linhagem de Cristo pode ser o elo perdido entre o divino e o humano, entre a fé e a história, entre o mito e a realidade. E agora que os véus começam a se levantar, precisamos perguntar: estamos preparados para encarar a verdade? Quando falamos sobre a vida de Jesus, quase tudo o que sabemos vem dos evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João, textos escolhidos pela igreja primitiva como a versão oficial da história. Mas a verdade é que nos primeiros séculos havia dezenas de evangelhos circulando, cada um oferecendo uma visão diferente de Cristo. Havia evangelhos gnósticos, essênios, escritos místicos e até tradições orais que relatavam detalhes que não entraram no Novo Testamento. Então, surge a grande questão: por que apenas 4 foram aceitos, enquanto os outros foram condenados como heresia? A resposta está na construção de uma narrativa controlada. Desde o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., a Igreja buscou unificar a doutrina cristã. O Império Romano, sob o comando de Constantino, tinha interesse em transformar o cristianismo em um instrumento político de unidade. Mas para isso, precisava de um Cristo único, centralizado, sem contradições. Jesus deveria ser apresentado não como homem comum, mas como Deus absoluto. Qualquer rastro de humanidade que pudesse enfraquecer essa imagem foi suprimido. E o que poderia ser mais humano do que ter uma esposa, filhos e descendentes? Se essa possibilidade fosse admitida, a autoridade da Igreja correria sério risco. Afinal, em vez de ser a única guardiã da herança espiritual de Cristo, haveria uma linhagem viva de carne e osso, capaz de reivindicar essa legitimidade. Essa ameaça explicaria o silêncio sistemático sobre a vida íntima de Jesus e a reinterpretação de figuras como Maria Madalena, que nos textos apócrifos aparece como companheira e líder espiritual, mas na narrativa oficial foi reduzida à imagem de prostituta arrependida. Essa manipulação não foi um processo isolado. Ao longo dos séculos, a Igreja perseguiu hereges, queimou manuscritos e proibiu o acesso a textos que pudessem sugerir outra versão da história. O próprio Evangelho de Tomé, encontrado em Nag Hammadi em 1945, mostra um Cristo que fala sobre a centelha divina dentro de cada ser humano, sem necessidade de intermediários ou instituições. Imagine o impacto se essa visão tivesse se tornado dominante. A fé não dependeria de templos, dogmas ou sacerdotes, mas de uma experiência direta com o divino. O silêncio da Igreja não foi apenas sobre a possível linhagem de Cristo, mas também sobre todo um corpo de ensinamentos que colocavam o ser humano em contato direto com Deus. Porém, dentro desse conjunto de exclusões, a questão da descendência talvez fosse a mais perigosa, porque enquanto textos gnósticos poderiam ser desacreditados como heresias espirituais, uma linhagem viva significaria um desafio político real. Ao criar a imagem de um Cristo celibatário, totalmente dedicado à missão divina, a Igreja moldou também o ideal do sacerdócio. Padres deveriam ser celibatários, distantes dos desejos humanos, reflexos de um Cristo sem laços terrenos. Mas se fosse reconhecido que Jesus viveu o amor humano e teve filhos, toda essa estrutura de poder cairia por terra. Não podemos esquecer que, nos séculos seguintes, a Igreja se consolidou como uma das maiores forças políticas e econômicas do mundo. O dogma religioso servia como ferramenta de controle social. Revelar uma linhagem oculta, uma descendência sagrada, significaria dar a outras famílias, reinos ou ordens secretas um poder capaz de rivalizar com Roma. Por isso, era mais conveniente manter o silêncio, reinterpretar os textos e destruir evidências. Esse processo, no entanto, não conseguiu apagar tudo. Muitas tradições sobreviveram às margens, preservadas por gnósticos, templários, cátaros e até por sociedades secretas da Idade Média e da Renascença. Na França, especialmente no sul, circulavam lendas sobre Maria Madalena e seus possíveis descendentes. O próprio mito do Santo Graal começou a ganhar força nesse contexto, reinterpretado não como um objeto físico, mas como símbolo de uma linhagem escondida. É nesse ponto que o silêncio da Igreja se torna ainda mais revelador.
Quanto mais se tenta abafar um segredo, mais ele desperta a curiosidade. Por que, afinal, era tão perigoso admitir que Cristo pudesse ter tido filhos? Por que Maria Madalena, tão próxima dele, foi transformada em pecadora quando nos evangelhos apócrifos ela aparece como a discípula dos discípulos, aquela que compreendia a verdadeira mensagem do Mestre? A construção da narrativa oficial teve como objetivo centralizar todo o poder espiritual em uma instituição. Mas isso custou caro. O desaparecimento de textos, a perseguição de tradições alternativas e a distorção de símbolos que poderiam revelar uma história muito mais rica, complexa e humana. O silêncio da Igreja é, portanto, o primeiro indício do mistério da linhagem perdida. Ele nos mostra que houve um esforço consciente para esconder algo. E quando olhamos para os rastros deixados nos apócrifos, nas tradições orais, na simbologia medieval, começamos a perceber que a história de Cristo pode ser bem diferente daquela que conhecemos. Para entender o mistério da possível linhagem de Cristo, precisamos sair das páginas da Bíblia tradicional e olhar para os textos que foram rejeitados pela Igreja, os evangelhos apócrifos. A palavra apócrifo, do grego apócrifos, significa oculto ou escondido. Esses escritos foram considerados perigosos porque apresentavam uma visão de Cristo muito diferente da versão oficial, revelando detalhes que poderiam abalar os alicerces do dogma. Durante séculos, esses textos sobreviveram apenas em fragmentos, escondidos em bibliotecas secretas, até que descobertas modernas, como a Biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, trouxeram à luz uma coleção impressionante de evangelhos e escritos gnósticos. Entre eles destacam-se o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Tomé, cada um contendo passagens que podem ser interpretadas como pistas de uma relação muito mais íntima entre Jesus e Maria Madalena. O Evangelho de Filipe é talvez o mais provocador. Nele encontramos uma frase que gerou debates intensos, e a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que todos os discípulos e frequentemente a beijava na boca. Essa passagem, mesmo fragmentada, sugere uma proximidade que vai além de uma amizade ou de um simples discipulado. Para os estudiosos gnósticos, esse beijo representava a transmissão da gnose, o conhecimento divino, mas para outros pode ser uma pista literal de um relacionamento conjugal. Já o Evangelho de Maria, também descoberto em fragmentos, mostra Maria Madalena em uma posição de destaque. Ali, após a morte de Jesus, ela conforta e ensina os discípulos, que inicialmente duvidam de sua autoridade. Pedro, em particular, questiona por que Cristo teria revelado segredos a ela e não a eles. A resposta é clara, porque Maria compreendia aquilo que os outros não conseguiam entender. Isso coloca Madalena não como uma seguidora comum, mas como herdeira direta da sabedoria do Mestre, talvez até como transmissora de uma missão que envolvia continuidade. O Evangelho de Tomé, por sua vez, não fala diretamente de uma relação conjugal, mas traz uma coleção de ditos de Jesus que enfatizam a ideia de que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Essa visão elimina a necessidade de intermediários, colocando cada pessoa em contato direto com o divino. Se combinarmos essa perspectiva com o papel central de Madalena em outros textos, temos a imagem de uma tradição espiritual que poderia ter sido passada de geração em geração, não apenas espiritualmente, mas também por meio de uma linhagem familiar. A exclusão desses evangelhos pelos líderes da Igreja não foi por acaso. Eles apresentavam um Cristo humano, que vivia, amava e tinha relações afetivas. Essa imagem quebrava o molde do Messias celibatário e distante. Ao mesmo tempo, colocavam Maria Madalena em posição de liderança, algo que desafiava a hierarquia masculina do cristianismo institucionalizado. Mas há ainda outro detalhe importante. Em várias culturas antigas, o casamento e a procriação eram vistos como sinais de legitimidade espiritual. No judaísmo da época, era extremamente raro que um rabino permanecesse solteiro. Para a sociedade judaica, a união entre homem e mulher era não apenas natural, mas também sagrada. Se Jesus foi reconhecido como mestre e chamado de rabino,
Seria estranho que ele tivesse vivido fora desse padrão. Os apócrifos podem estar registrando, de forma simbólica ou velada, justamente essa realidade. Esses textos, portanto, funcionam como peças de um quebra-cabeça. Cada fragmento abre espaço para interpretações que desafiam a versão oficial. O beijo em Madalena, o reconhecimento de sua autoridade espiritual, a sugestão de que ela recebeu ensinamentos ocultos, tudo isso aponta para uma relação profunda, talvez até matrimonial, que poderia ter dado origem a uma linhagem. É importante notar que os apócrifos não são meras histórias inventadas muito tempo depois. Muitos foram escritos no mesmo período dos evangelhos canônicos, refletindo tradições paralelas dentro do cristianismo primitivo. Isso significa que havia, desde o início, diferentes visões sobre quem Jesus realmente foi e qual foi sua verdadeira missão. Se a versão oficial venceu, não foi por ser necessariamente a mais verdadeira, mas porque serviu melhor aos interesses políticos da Igreja e do Império Romano. Os evangelhos apócrifos, por sua vez, foram silenciados porque mostravam um Cristo humano, próximo e possivelmente pai de uma descendência que precisava ser ocultada. Essas pistas escondidas são como pequenas rachaduras no muro da história oficial. Quando olhamos através delas, vislumbramos um Cristo que não apenas pregava a chegada do reino dos céus, mas que também vivia plenamente a vida humana, amando, casando e talvez gerando herdeiros. Poucas figuras da história cristã foram tão mal interpretadas ou intencionalmente distorcidas quanto Maria Madalena. Para muitos séculos, ela foi lembrada como a prostituta arrependida, símbolo do pecado perdoado pela misericórdia de Cristo. Mas essa imagem não está nos evangelhos canônicos e muito menos nos apócrifos. Na verdade, foi construída séculos depois, em sermões e dogmas que serviram a um propósito muito claro: apagar a verdadeira importância dessa mulher. Nos textos mais antigos, Maria Madalena aparece como discípula próxima de Jesus, presente em momentos cruciais de sua vida. Ela testemunha sua crucificação, acompanha o sepultamento e é a primeira a encontrar o Cristo ressuscitado. Esse detalhe é significativo. Entre todos os seguidores, ela é a primeira a receber a revelação da ressurreição, algo que deveria colocá-la no mais alto grau de importância espiritual. Mas, na narrativa oficial, esse papel foi reduzido e sua imagem transformada em algo completamente diferente. Porque a Igreja precisou rebaixar Madalena? Porque nos evangelhos apócrifos e em tradições gnósticas, ela não é apenas uma discípula, ela é retratada como companheira íntima de Jesus, sua confidente, e em alguns textos, como portadora de um conhecimento especial que os outros discípulos não tinham. No Evangelho de Maria, por exemplo, ela aparece consolando os apóstolos após a morte do Mestre e transmitindo ensinamentos secretos que ele lhe havia revelado. Isso gerou conflito, especialmente com Pedro, que questionava por que Cristo teria confiado tanto a uma mulher. Esse embate não é apenas histórico, mas simbólico. Representa a luta entre duas visões de cristianismo, uma centralizada no poder masculino, hierárquico, institucional, outra que valorizava o feminino sagrado, a intuição, a igualdade espiritual. Não é difícil imaginar qual delas foi suprimida para que a Igreja mantivesse sua estrutura de poder, mas há mais. Muitos estudiosos e tradições esotéricas apontam que Maria Madalena pode ter sido não apenas a discípula amada, mas a esposa de Jesus. Isso faria sentido tanto dentro da cultura judaica da época, em que rabinos casados eram a norma, quanto nos textos apócrifos que indicam sua intimidade com ele. O Evangelho de Filipe, já citado, chama Madalena de companheira, koinonos em grego, termo que pode significar parceira espiritual, mas também consorte. E a referência ao beijo, Cristo a beijava frequentemente, fortalece essa interpretação. A questão do matrimônio de Jesus com Madalena foi considerada tão perigosa que durante séculos qualquer menção a essa possibilidade era considerada heresia. No entanto, se pensarmos de forma lógica, seria natural que Jesus, como judeu e mestre, tivesse uma esposa. O que a tradição oficial chama de impossível, a tradição oculta chama de evidente. Além disso, diversas lendas medievais apontam que, após a crucificação,
Maria Madalena teria fugido para o sul da França, levando consigo algo precioso, ou documentos secretos, ou, segundo versões ainda mais ousadas, os próprios descendentes de Cristo. Essa tradição se enraizou no folclore europeu e deu origem a inúmeras narrativas sobre uma linhagem preservada em segredo. Mas, independentemente de ser ou não mãe dos filhos de Jesus, a presença de Madalena como esposa teria um significado espiritual profundo. Ela representaria o feminino sagrado, a face esquecida do divino, a união necessária entre masculino e feminino para a manifestação da plenitude espiritual. No gnosticismo, essa união é chamada de cisígia, a fusão de opostos que gera o equilíbrio cósmico. Se Cristo e Madalena encarnaram esse princípio, então sua história não foi apenas uma trajetória de salvação, mas também um mistério nupcial que revelava o caminho da integração entre corpo e espírito, matéria e alma. A transformação de Madalena em prostituta serviu para ocultar esse papel central. Foi apenas no século VI, quando o Papa Gregório Magno pregou um sermão confundindo-a com outra mulher dos evangelhos, que sua imagem foi definitivamente associada ao pecado sexual. Desde então, a verdadeira identidade de Madalena como mestra, líder espiritual e possível esposa de Cristo, foi enterrada sob séculos de preconceito. Porém, a memória não pode ser apagada para sempre. Nas tradições ocultas, em sociedades iniciáticas e até em certas obras de arte, Madalena continua a aparecer como a noiva de Cristo, a portadora do Graal e a guardiã de um segredo que poderia transformar tudo o que sabemos sobre o cristianismo. Se a hipótese da linhagem for verdadeira, Madalena seria não apenas a esposa de Jesus, mas a mãe da descendência sagrada. Isso explicaria por que tantos esforços foram feitos para desacreditá-la. Afinal, se ela fosse reconhecida como tal, a própria Igreja perderia o monopólio da sucessão espiritual. A autoridade estaria em sua descendência, não em uma instituição. Maria Madalena, portanto, não é apenas uma figura histórica esquecida, mas o elo central de um mistério que conecta amor humano, espiritualidade e a possibilidade de uma linhagem oculta. A ideia de que Jesus poderia ter se casado com Maria Madalena gera espanto em muitas pessoas, porque fomos ensinados a imaginar Cristo como alguém distante da vida comum, separado do amor humano, como se o casamento diminuísse sua grandeza espiritual. Mas para compreender esse mistério, precisamos olhar para o contexto cultural e espiritual do judaísmo e das tradições místicas antigas. Nesse cenário, a união entre homem e mulher não era um obstáculo à espiritualidade. Pelo contrário, era a expressão mais alta do sagrado. Na tradição judaica, o casamento era não apenas um ato social, mas um mandamento divino. O Talmud afirmava que quem não tem esposa vive sem alegria, sem bênção e sem bondade. Os rabinos viam a união conjugal como algo essencial para cumprir a vontade de Deus. Assim, seria improvável que Jesus, chamado de rabino em várias passagens, tivesse permanecido solteiro. Para muitos estudiosos, a ideia de um Messias celibatário é uma criação tardia, não um reflexo da realidade da época. Mas há ainda uma camada mais profunda. Em tradições gnósticas e esotéricas, o casamento era visto como símbolo da união entre o céu e a terra, o espírito e a matéria, o masculino e o feminino. Essa união era chamada de hieros gamos, o casamento sagrado. Nela, o amor humano não era separado da espiritualidade, mas uma via de acesso ao divino. A fusão de opostos gerava equilíbrio e revelava o mistério da criação. Se aplicarmos essa visão à vida de Jesus, sua união com Maria Madalena não seria apenas um casamento humano, mas uma encenação viva desse mistério cósmico. Ele representaria o Cristo solar, o princípio masculino divino. Ela, o princípio feminino sagrado, muitas vezes associado à sabedoria, Sofia. Juntos manifestariam a plenitude de Deus, não em abstrações, mas na vida concreta, no amor compartilhado, na possibilidade de gerar descendência. O simbolismo desse casamento aparece em várias tradições espirituais. No gnosticismo, a alma só encontra a salvação quando une seus aspectos masculino e feminino. Na cabala judaica,
Deus se manifesta quando o masculino, Zeir Anpin, e o feminino, Shekinah, se unem. Até na alquimia medieval, a busca pela pedra filosofal era representada como a união do rei e da rainha, do enxofre e do mercúrio, do sol e da lua. O casamento místico de Jesus e Madalena, portanto, pode ser visto como a realização concreta de um princípio universal, a integração dos opostos como caminho de iluminação. Essa perspectiva muda tudo. Em vez de imaginar Jesus como alguém distante da vida humana, passamos a vê-lo como alguém que encarnou o divino, justamente por viver plenamente o humano. Amar, unir-se, gerar vida. Nada disso diminuiria sua grandeza. Pelo contrário, seria a prova de que o sagrado não está separado da existência terrena, mas presente nela. Não é por acaso que muitos símbolos ligados ao Santo Graal se relacionam ao feminino. O cálice, a taça, a rosa, todos evocam o útero, o receptáculo da vida. Se o Graal é interpretado como a linhagem de Cristo, então Maria Madalena seria o vaso sagrado, a guardiã dessa descendência. Nesse sentido, o casamento místico entre Jesus e Madalena não seria apenas uma união pessoal, mas a fundação de uma linhagem que mistura sangue humano e missão espiritual. A Igreja, porém, sempre teve dificuldade em lidar com essa ideia. Ao negar a importância do feminino sagrado, acabou construindo uma religião profundamente marcada pelo patriarcado. Maria, a mãe de Jesus, foi elevada à pureza intocável, enquanto Maria Madalena foi rebaixada à condição de pecadora. Duas figuras femininas opostas, manipuladas para reforçar uma mensagem. A espiritualidade verdadeira não teria espaço para o amor humano. Essa visão, no entanto, é o contrário do que muitas tradições antigas ensinavam. Quando olhamos para os evangelhos apócrifos e para símbolos escondidos em obras medievais, vemos que a ideia do casamento místico nunca desapareceu completamente. Ela sobreviveu em rituais secretos, em lendas preservadas por templários e em narrativas ocultas que falavam de um Cristo unido à sua noiva. A própria figura da Igreja como noiva de Cristo, tão repetida no cristianismo, pode ser entendida como um eco distante dessa verdade. O Messias não estava sozinho, mas se completava em sua união com o feminino. Se aceitarmos essa possibilidade, o impacto é profundo. Significa que a salvação não é um ato de renúncia ao mundo, mas de integração. O amor humano, o casamento e até a geração de filhos podem ser caminhos para o sagrado. Nesse contexto, a linhagem oculta de Cristo seria mais do que uma questão histórica. Seria a expressão viva de um mistério espiritual, preservado não em livros ou dogmas, mas no sangue e na continuidade da vida. Assim, o casamento místico entre Jesus e Maria Madalena pode ser entendido como o ponto de encontro entre história e mito, carne e espírito, homem e Deus. Não é apenas sobre o passado, mas sobre um segredo que continua ressoando hoje, convidando-nos a repensar nossa própria relação com o divino. Em 1947, no deserto da Judéia, perto das margens do Mar Morto, um grupo de beduínos fez uma descoberta que mudaria para sempre a forma como entendemos a história do cristianismo. Dentro de jarros de barro escondidos em cavernas próximas a Qumran, foram encontrados antigos rolos de pergaminho e papiro. Esses documentos, conhecidos hoje como os manuscritos do Mar Morto, datam de mais de 2000 anos e são considerados uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Mas o que esses manuscritos têm a ver com a linhagem oculta de Cristo? Muito mais do que se imagina. Eles revelam que, no tempo de Jesus, existiam correntes espirituais dentro do judaísmo que cultivavam uma visão mística, iniciática e profundamente simbólica da vida e da fé. Entre elas, destaca-se a comunidade dos essênios, um grupo enigmático que vivia em disciplina rigorosa, praticava rituais de purificação, guardava segredos espirituais e aguardava a chegada de um Messias. Os manuscritos falam de duas figuras messiânicas esperadas por essa comunidade: um Messias sacerdotal e um Messias real, descendente de Davi. Essa dualidade pode ser uma pista importante para entendermos como a ideia de uma linhagem de Cristo pode ter se desenvolvido. Se Jesus realmente teve herdeiros,
Isso representaria não apenas a continuidade biológica de sua família, mas também o cumprimento dessa expectativa antiga, a união do sacerdotal e do real, do espiritual e do terreno. Os essênios não eram apenas religiosos devotos, eles formavam uma verdadeira fraternidade secreta. Viviam afastados das cidades em comunidades autossustentáveis, compartilhavam bens, seguiam regras rígidas de silêncio e jejum, e cultivavam conhecimentos ocultos que não eram acessíveis a todos. Seu estilo de vida lembra muito o de ordens monásticas que surgiriam séculos depois, e há estudiosos que defendem que Jesus, antes de iniciar sua missão pública, pode ter tido contato com os essênios ou mesmo recebido formação entre eles. Se isso for verdade, então a visão de Cristo sobre o reino de Deus, sua ênfase na pureza interior e seu uso de parábolas simbólicas podem ter raízes diretas no ambiente espiritual dessa comunidade. Mais ainda, o ideal de preservação de uma linhagem messiânica pode ter sido influenciado por essa tradição. Afinal, os essênios viam a si mesmos como os filhos da luz, em oposição aos filhos das trevas, e esperavam que sua missão culminasse com a chegada de um líder escolhido por Deus. Outro ponto interessante é que os manuscritos revelam práticas ligadas ao casamento sagrado e ao papel do feminino, mesmo que de forma velada. Alguns textos falam da importância da pureza, mas também de descendência e continuidade. Isso abre espaço para refletirmos sobre a hipótese de que Jesus e Maria Madalena poderiam estar ligados a essa visão, onde a união entre homem e mulher se tornava parte de um plano divino para restaurar a humanidade. A própria geografia é reveladora. Qumran ficava a poucas horas de caminhada de lugares mencionados nos evangelhos. Não é impossível imaginar Jesus em contato com esse grupo, absorvendo suas tradições e reinterpretando-as em sua missão. De fato, muitos paralelos entre os ensinamentos essênios e as palavras de Cristo chamam a atenção. A valorização da humildade, a ideia de uma comunidade de irmãos, a denúncia da corrupção do Templo de Jerusalém e a espera por uma nova era de luz. Mas há também um detalhe ainda mais intrigante. Os essênios guardavam segredos em códigos e símbolos, transmitidos apenas aos iniciados. Se a linhagem oculta de Cristo realmente existiu, é possível que tenha sido preservada de modo semelhante, protegida por círculos secretos, registrada em símbolos discretos, mantida longe do alcance das autoridades romanas e judaicas. Nesse ponto, os manuscritos do Mar Morto não são apenas uma janela para o passado. Eles são um espelho, refletindo o ambiente de mistério em que Jesus viveu. Revelam que em sua época havia muito mais diversidade espiritual do que a versão oficial da Igreja quis preservar, e mostram que o cristianismo nasceu em um contexto de expectativa messiânica, sociedades secretas e tradições ocultas. Tudo isso nos leva a uma conclusão ousada. Se Jesus esteve próximo dos essênios, se bebeu de sua sabedoria e, ao mesmo tempo, trouxe uma mensagem revolucionária de amor e união, então a ideia de uma linhagem oculta não é apenas plausível. Ela se encaixa perfeitamente nesse cenário. Afinal, para um povo que aguardava a fusão do sacerdotal e do real, que melhor sinal de cumprimento das profecias do que um Messias que une espiritualidade e sangue, céu e terra, homem e mulher? Quando pensamos nos evangelhos, a maioria lembra apenas dos 4 que compõem o Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles foram escolhidos no século IV, durante os concílios que definiram o que entraria e o que seria rejeitado da Bíblia. Mas o que poucos sabem é que existiam dezenas de outros evangelhos, escritos nos primeiros séculos após a vida de Jesus. Esses textos, conhecidos como evangelhos apócrifos, foram proibidos, censurados e até destruídos pela Igreja, justamente porque traziam uma visão muito diferente daquela que conhecemos hoje. Entre os mais famosos estão o Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Tomé, descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. E é justamente nesses escritos que encontramos pistas preciosas sobre a relação de Jesus com Maria Madalena, seu papel como discípula e até a possibilidade de uma linhagem oculta. No Evangelho de Filipe, por exemplo, há uma passagem que diz:
E a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que todos os discípulos e frequentemente a beijava na boca. Embora o texto esteja fragmentado, o sentido é claro. Maria não era apenas uma seguidora qualquer, mas alguém íntimo de Jesus, descrita como sua companheira. A palavra usada em grego é koinonos, que significa parceira, consorte, alguém com quem se compartilha a vida em plenitude. Esse evangelho também associa Madalena ao símbolo do Graal, descrevendo-a como o vaso que continha o mistério da união com Cristo. Isso nos remete à ideia de que ela poderia ter sido a portadora de uma linhagem sagrada, não apenas espiritualmente, mas biologicamente. Não por acaso, o cálice se tornou um dos maiores símbolos ocultos da Idade Média. Já o Evangelho de Maria, um texto atribuído à própria Madalena, é ainda mais revelador. Nele, após a ressurreição, Jesus transmite a ela ensinamentos secretos que não compartilha com os outros discípulos. Isso gera ciúmes e resistência entre Pedro e os demais, que não aceitavam a autoridade de uma mulher. Essa cena mostra que, desde os primórdios, havia um conflito dentro da comunidade cristã sobre o papel do feminino e sobre quem realmente herdaria a missão de Cristo. Outro texto impressionante é o Evangelho de Tomé, uma coletânea de ditos de Jesus. Embora não fale diretamente sobre Madalena, ele apresenta um Cristo profundamente místico, que ensina que o reino de Deus está dentro de cada pessoa. Essa visão aproxima-se muito das tradições gnósticas e reforça a ideia de que havia diferentes interpretações do cristianismo nascente, algumas mais espirituais e inclusivas, que foram sendo suprimidas ao longo do tempo. O que une todos esses evangelhos apócrifos é o fato de que apresentam uma versão mais íntima, simbólica e esotérica de Cristo. Um Jesus que fala de mistérios ocultos, de união entre masculino e feminino, de autoconhecimento como caminho para Deus. Um Cristo que não está isolado da vida humana, mas que se relaciona profundamente com Maria Madalena, vista por muitos como a verdadeira continuadora de sua missão. É claro que a igreja primitiva não poderia aceitar esses textos. Reconhecer Maria Madalena como companheira ou esposa de Jesus significaria admitir que ele teve descendência e que sua mensagem não foi apenas espiritual, mas também enraizada no mundo físico, na continuidade da vida. Isso enfraqueceria o monopólio da autoridade eclesiástica que se sustentava na ideia de que apenas a instituição era a guardiã da verdade. Por isso, esses evangelhos foram suprimidos, queimados, escondidos. Sobreviveram apenas em pequenos fragmentos, preservados por comunidades gnósticas e descobertos muitos séculos depois, quando a humanidade já estava mais preparada para questionar as versões oficiais. Hoje, eles se tornam uma chave poderosa para repensar a história. Se os evangelhos apócrifos dão a Maria Madalena um papel central, se a descrevem como a discípula amada, como a companheira e como a receptora de ensinamentos secretos, então não estamos falando apenas de um detalhe perdido, mas de um fio oculto que, se puxado, pode revelar toda uma nova compreensão da vida de Jesus. E se essa compreensão nos leva à possibilidade de uma linhagem de Cristo, então entendemos por que esses textos foram considerados perigosos. Não era apenas uma questão de fé, mas de poder, herança e legitimidade, pois admitir uma linhagem significaria reconhecer que a autoridade não estaria apenas em uma igreja institucional, mas também em uma família sagrada. Com o passar dos séculos, a ideia de uma linhagem oculta de Cristo não desapareceu. Pelo contrário, ela foi preservada em símbolos, lendas e tradições secretas. E talvez nenhum grupo tenha sido mais associado a esse mistério do que os Cavaleiros Templários, a famosa ordem medieval que surgiu no século XII. Oficialmente, eram monges guerreiros encarregados de proteger peregrinos na Terra Santa, mas para além da versão oficial, muitos acreditam que os templários guardavam segredos muito mais profundos, entre eles o mistério do Santo Graal. O Graal é tradicionalmente descrito como o cálice usado por Jesus na última ceia, mais tarde utilizado por José de Arimateia para recolher seu sangue durante a crucificação. Mas, como já vimos, há outra interpretação ainda mais poderosa: o Graal como símbolo do útero de Maria Madalena, portadora da linhagem de Cristo.
Nesse contexto, o Graal não seria apenas um objeto físico, mas o segredo de uma descendência sagrada. E aqui entram os Templários. Durante suas escavações nos subterrâneos do antigo Templo de Salomão, em Jerusalém, eles podem ter encontrado documentos e relíquias que revelavam esse segredo proibido. Há relatos de que os Templários retornaram à Europa trazendo não apenas riquezas materiais, mas também conhecimento oculto que os colocaria em rota de colisão com a Igreja. O código templário era discreto, transmitido em símbolos gravados em catedrais, em vitrais e até na arquitetura das fortalezas. Um desses símbolos recorrentes é a rosa, frequentemente associada à Madalena. Outro é o próprio formato das catedrais góticas, cuja geometria sagrada parece ecoar a união do masculino e do feminino, do céu e da terra. Muitos desses templos foram erguidos com uma precisão que sugere não apenas fé, mas também ciência espiritual. O guardião desse segredo era a própria ordem templária, mas sua ascensão rápida, seu poder econômico e seu prestígio despertaram a desconfiança da monarquia francesa e do papado. Em 1307, numa sexta-feira 13 que se tornaria lendária, o rei Filipe IV ordenou a prisão em massa dos templários, acusando-os de heresia e conspiração. Muitos foram torturados e queimados na fogueira. Contudo, acredita-se que parte da ordem sobreviveu na clandestinidade, levando consigo o segredo do Graal e, talvez, registros da linhagem de Cristo. Esse segredo teria se espalhado por meio de sociedades discretas, como os Rosacruzes, e mais tarde, a maçonaria. Cada grupo, ao seu modo, teria preservado fragmentos da tradição, sempre utilizando símbolos e alegorias para ocultar o que não podia ser dito abertamente. Assim, o mistério atravessou os séculos, passando de geração em geração, envolto em enigmas que só os iniciados podiam decifrar. Um detalhe curioso é que, nas lendas arturianas que floresceram na mesma época dos Templários, o Santo Graal aparece como o objeto de maior busca dos cavaleiros. Mas será coincidência que essas histórias ganhem força justamente no período em que a Ordem Templária estava em seu auge? Muitos estudiosos acreditam que as narrativas do Graal não eram apenas mitos literários, mas formas codificadas de transmitir um segredo real, o da linhagem sagrada de Cristo, preservada por Maria Madalena e seus descendentes. O guardião do Graal, portanto, não seria apenas um cavaleiro em busca de glória, mas toda uma ordem secreta empenhada em proteger um conhecimento que poderia mudar a estrutura do poder religioso da Europa. Afinal, se a Igreja se fundamentava na autoridade exclusiva sobre Cristo, reconhecer que existia uma linhagem viva ligada a ele seria colocar em xeque a própria base do cristianismo oficial. Até hoje, marcas templárias podem ser vistas em diversas partes da Europa. Igrejas circulares, símbolos enigmáticos, representações de cavaleiros montados no mesmo cavalo, um símbolo de fraternidade e segredo. Para alguns, esses vestígios são apenas curiosidades históricas, mas para quem olha com olhos atentos, eles são sinais de uma tradição que jamais desapareceu completamente. O que os templários descobriram em Jerusalém? Documentos, relíquias, provas da união de Jesus com Maria Madalena? Nunca saberemos ao certo. Mas o fato é que sua história continua cercada de mistério, como se eles realmente tivessem tocado em algo que poderia abalar os alicerces do poder religioso. Seja como for, o Código Templário e a noção do Graal como linhagem mantiveram viva a chama desse segredo. Um segredo que, ao longo dos séculos, continuaria a aparecer em lendas, símbolos e obras de arte, sempre escapando por entre as frestas da censura e da história oficial. O Renascimento europeu foi uma era de redescoberta cultural, científica e espiritual. Mas por trás das esculturas das catedrais e das pinturas majestosas, há uma camada de simbolismo que muitas vezes passa despercebida, mensagens codificadas sobre mistérios sagrados e linhagens ocultas. Entre esses segredos, alguns estudiosos afirmam que se encontram pistas sobre Maria Madalena, o Santo Graal e, possivelmente, a descendência de Cristo. Artistas como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e Rafael não trabalhavam apenas para embelezar palácios ou igrejas. Eles eram muitas vezes iniciados em sociedades discretas que preservavam conhecimentos antigos. Suas obras contêm símbolos, gestos e composições
que, quando lidos à luz dessas tradições, revelam significados ocultos. Um exemplo emblemático é a Última Ceia de Leonardo da Vinci. A figura à direita de Jesus, tradicionalmente interpretada como João, é, para muitos pesquisadores, Maria Madalena. A postura, o semblante e a proximidade sugerem intimidade, e o posicionamento das mãos e dos objetos sobre a mesa formaria uma simbologia codificada sobre a transmissão do Graal, ou seja, da linhagem sagrada. Além de Leonardo, Botticelli pintou a obra conhecida como a Natividade Mística, na qual alguns estudiosos veem representações de Maria Madalena e símbolos que remetem à fertilidade, ao feminino sagrado e à continuidade da linhagem de Cristo. Não se tratava de um mero acaso artístico, mas de uma tentativa de preservar o conhecimento sem atrair a censura da Igreja. A arte tornou-se um código visual, uma linguagem secreta que resistia ao tempo. A própria arquitetura da época, especialmente nas igrejas e capelas construídas ou reformadas durante o Renascimento, trazia símbolos esotéricos. Elementos como vitrais, mosaicos e até a disposição de certos personagens nas cenas religiosas revelam padrões numéricos e geométricos que remetem ao casamento místico, ao equilíbrio entre masculino e feminino e à preservação do sangue sagrado. Muitos desses elementos estavam ligados às tradições templárias ou aos Rosacruzes, que mantinham viva a memória de Maria Madalena como guardiã do Graal. Há ainda um detalhe fascinante. Em muitas obras, a cor vermelha aparece associada a figuras femininas, enquanto o azul ou dourado é usado em figuras masculinas. Para iniciados, isso não era apenas estética, mas simbologia da união entre espírito e carne, entre o divino e o humano. Exatamente os princípios do casamento místico que poderíamos associar a Jesus e Maria Madalena. O Renascimento também trouxe à luz a redescoberta de textos antigos, inclusive gnósticos, herméticos e até fragmentos dos evangelhos apócrifos. Artistas cultos tinham acesso a esses materiais e os inseriam em suas obras de maneira simbólica. Em certos quadros, livros, pergaminhos ou gestos, escondem mensagens que só os iniciados poderiam decifrar. É como se a arte tivesse se tornado uma forma de preservar o segredo da linhagem oculta, transmitindo conhecimento sem ser denunciada pela ortodoxia oficial. A simbologia renascentista não se limitava apenas às obras mais conhecidas. Em esculturas, medalhas e até moedas, padrões geométricos, posições de mãos e gestos sutis indicavam a presença de segredos sobre Maria Madalena e o Graal. Um detalhe na posição das mãos ou na orientação do corpo podia significar portadora do sangue sagrado ou guardião do conhecimento secreto. Esse tipo de linguagem visual permitia que a verdade continuasse viva, mesmo sob a vigilância rigorosa da Igreja. Em resumo, a arte renascentista se tornou um repositório secreto do conhecimento perdido. Ela preservou histórias que não poderiam ser contadas em palavras, inclusive sobre a figura central de Maria Madalena, o casamento místico com Jesus e a possibilidade de uma linhagem sagrada. Cada obra era uma mensagem cifrada, uma janela para um mundo que oficialmente não podia existir. Esses códigos visuais nos convidam a questionar: e se a história que aprendemos não é toda a história? E se entre cores, gestos e formas, artistas estavam tentando nos contar sobre uma linhagem que atravessou séculos, protegida pelas mãos de homens e mulheres comprometidos com o segredo do Graal? A possibilidade de uma linhagem oculta de Cristo não se limita às lendas ou às interpretações artísticas. Há indícios de que, ao longo da Idade Média, certos ramos da nobreza e da realeza europeia podem ter servido como guardiões de uma descendência sagrada. Essas famílias teriam preservado, em segredo absoluto, o sangue de Jesus e Maria Madalena, mantendo-o protegido de qualquer interferência da Igreja ou do Estado. Alguns historiadores apontam que linhas genealógicas da França, Inglaterra e até do Sacro Império Romano teriam registros não oficiais que sugerem casamentos estratégicos com o objetivo de preservar esse sangue sagrado. Esses ritos secretos eram cercados de simbolismo e transmitidos apenas entre os iniciados. A própria tradição do Santo Graal, amplamente propagada em romances medievais, pode ser interpretada não apenas como narrativa mítica,
mas como uma metáfora para essa linhagem protegida. Um exemplo emblemático é a região do Languedoc, no sul da França, conhecida por ser o berço dos cátaros, uma seita que valorizava a pureza espiritual e, segundo alguns estudiosos, teria conexões com a linhagem de Cristo. Os cátaros defendiam um cristianismo alternativo, com forte presença do feminino e da espiritualidade pessoal, em contraste com a igreja oficial. Muitos historiadores acreditam que eles possuíam documentos e tradições que indicavam a descendência de Jesus, o que os tornou alvo da Cruzada Albigense no século XIII. Outro indício vem das ordens secretas, como os Templários, já mencionados. Após sua perseguição e quase extinção, acredita-se que os Templários remanescentes se dispersaram pela Europa, protegendo o segredo do Graal e, possivelmente, registros da linhagem de Cristo. Alguns ritos templários incluíam símbolos de sangue, cerimônias de iniciação e gestos codificados, tudo para garantir que apenas os dignos tivessem acesso à verdade. A tradição também se entrelaça com a nobreza da Inglaterra. Certos genealogistas medievais registraram ligações entre famílias reais e figuras ligadas à França, sugerindo que alianças estratégicas poderiam ter sido estabelecidas para proteger um legado oculto. A própria narrativa do Graal, que se espalhou pela literatura arturiana, descreve cavaleiros em busca de um segredo que só poderia ser transmitido a quem tivesse sangue e coração puros. Essa busca é mais do que uma aventura literária. É uma alegoria dos esforços para preservar a linhagem de Cristo em meio a séculos de perseguição. Rituais secretos também eram praticados em mosteiros e catedrais. Alguns relatos indicam que certos monges e sacerdotes realizavam cerimônias para simbolizar a união mística entre o masculino e o feminino sagrado, refletindo a união de Jesus e Maria Madalena. Esses ritos poderiam incluir cânticos, meditações e simbolismos que só os iniciados compreendiam, garantindo a transmissão do conhecimento e da linhagem de forma codificada. É importante notar que tudo isso permaneceu oculto durante séculos. A Igreja Oficial, ao consolidar seu poder, eliminou qualquer menção que pudesse questionar sua autoridade. Livros foram queimados, registros destruídos e tradições reprimidas. Mas, de maneira sutil, a linhagem e seus segredos continuaram a existir, protegidos por sociedades discretas, famílias nobres e comunidades que mantinham viva a memória de Maria Madalena como portadora do Graal. Se a linhagem realmente existiu, então sua preservação não era apenas uma questão de genealogia, mas de espiritualidade. Cada casamento estratégico, cada rito secreto, cada símbolo escondido em obras de arte ou arquitetura servia para transmitir uma verdade maior, a de que Cristo não desapareceu apenas no plano espiritual, mas que sua missão poderia ter continuado através de seus descendentes. E esse conhecimento nos força a repensar toda a narrativa oficial da história cristã. A ideia de que a Igreja teria controlado a sucessão espiritual perde sentido se existiu uma linhagem protegida, uma herança viva que, embora mantida em segredo, carregava a essência do casamento místico entre Jesus e Maria Madalena. Após a perseguição aos templários e a destruição de comunidades como os cátaros, a linhagem de Cristo não desapareceu. Ao contrário, ela encontrou formas discretas de se perpetuar, movendo-se silenciosamente através da Europa medieval, protegida por famílias nobres, ordens secretas e redes de aliados que compreendiam seu valor espiritual e simbólico. A França do Sul continuou a ser um ponto estratégico. Regiões como o Languedoc e o Midi mantiveram tradições orais, histórias codificadas e cerimônias secretas ligadas ao Graal e à linhagem sagrada. Alguns castelos e abadias escondiam câmaras secretas, bibliotecas ocultas e registros genealógicos que documentavam alianças estratégicas com famílias que poderiam ser descendentes diretos de Jesus e Maria Madalena. Essas comunidades estavam conscientes de que manter o segredo era vital. Qualquer revelação poderia colocar em risco a linhagem e a própria sobrevivência de seus guardiões. Na Inglaterra, o cenário era igualmente complexo. Linhagens nobres e membros da corte teriam mantido registros discretos, conectando-se com famílias francesas
por meio de casamentos cuidadosamente planejados. Alguns historiadores sugerem que certos monarcas ingleses possuíam conhecimento do segredo do Graal, embora de forma velada. A preservação da linhagem não era apenas uma questão de sangue, mas também de poder simbólico. Controlar o Graal significava controlar uma tradição que poderia desafiar a autoridade da Igreja. Enquanto isso, em áreas mais afastadas, monges e clérigos iniciados transmitiam conhecimentos esotéricos, incluindo a noção de união mística entre masculino e feminino, que remontava ao casamento sagrado de Jesus e Maria Madalena. Cerimônias discretas, meditações, cânticos e gestos simbólicos funcionavam como formas de manter viva a sabedoria antiga. Essas práticas, muitas vezes camufladas sob rituais religiosos oficiais, preservavam a essência espiritual da linhagem, mesmo sem revelar sua dimensão genealógica. A propagação silenciosa da linhagem também se refletiu em sociedades secretas emergentes, como os Rosacruzes e a maçonaria. Elas incorporaram símbolos, números e rituais que remetiam ao Graal e à união sagrada, garantindo que o conhecimento sobrevivesse, mesmo em meio a perseguições. Alguns códigos e gestos dessas ordens podem ser interpretados como uma forma de comunicação entre guardiões, permitindo que o segredo continuasse ativo ao longo de séculos. Arte, arquitetura e literatura também desempenharam um papel crucial. As crônicas medievais, poemas épicos e romances arturianos funcionavam como narrativas cifradas. Elementos como o cavaleiro puro, o cálice sagrado ou a dama misteriosa eram metáforas que mantinham viva a memória da linhagem, sem que ninguém pudesse denunciá-la abertamente. Cada detalhe escondia camadas de informação que apenas os iniciados podiam decodificar. Em paralelo, alguns movimentos religiosos menos ortodoxos, como os valdenses ou certos grupos gnósticos, continuaram a proteger fragmentos do conhecimento antigo. Embora perseguidos, eles transmitiam ensinamentos sobre o sagrado feminino, a pureza da linhagem e a importância da união espiritual e física como caminho para o divino. Assim, a tradição não se perdeu totalmente, apenas se tornou mais discreta, espalhando-se de forma estratégica para garantir sua continuidade. É fascinante perceber que, enquanto a Igreja consolidava seu poder e definia dogmas rígidos, essa linhagem se movia nas sombras, tecendo uma rede invisível de proteção. Cada casamento estratégico, cada ritual secreto, cada símbolo artístico ou arquitetônico funcionava como um elo da corrente que preservava a herança de Jesus e Maria Madalena. Essa propagação silenciosa garante que, mesmo após milênios, ainda existam vestígios de um legado que muitos consideravam perdido. E é justamente essa persistência que torna a história da linhagem oculta de Cristo tão intrigante. Não se trata de lenda pura, nem de especulação sem base. Trata-se de um segredo protegido, codificado e transmitido com cuidado ao longo dos séculos. O mistério da linhagem oculta de Cristo, preservado por séculos em símbolos, rituais e tradições secretas, começou a emergir lentamente na consciência pública a partir do século XX. Pesquisadores, historiadores e arqueólogos, armados com novas metodologias, tecnologias de análise de documentos antigos e uma curiosidade cada vez maior sobre o lado oculto da história, começaram a encontrar vestígios que apontavam para a possibilidade de uma herança sagrada mantida em segredo. Uma das primeiras pistas veio da redescoberta de documentos medievais esquecidos em arquivos de mosteiros e bibliotecas europeias. Cartas, registros genealógicos e crônicas codificadas começaram a chamar a atenção de estudiosos que não se contentavam com a narrativa oficial da Igreja. Nesses arquivos, surgiam menções discretas a Maria Madalena como figura central, a guardadora do cálice, e, em alguns casos, referências indiretas à sua descendência. Embora muitas dessas notas fossem breves ou enigmáticas, quando combinadas com lendas e tradições locais, formavam um quadro consistente. Algo havia sido protegido e transmitido de forma deliberada. Outro marco da redescoberta foi a publicação de pesquisas sobre os evangelhos apócrifos, encontrados em Nag Hammadi e em outros sítios arqueológicos. Pela primeira vez,
Acadêmicos puderam analisar textos que a Igreja havia considerado heréticos. Passagens que indicavam uma relação íntima entre Jesus e Maria Madalena, bem como sua posição privilegiada entre os discípulos, começaram a ser levadas a sério, não apenas como curiosidades literárias, mas como registros históricos plausíveis de uma realidade oculta. Paralelamente à análise de obras de arte e arquitetura renascentistas, anteriormente interpretadas apenas de forma estética, ganhou nova dimensão. Pesquisadores aplicaram técnicas modernas de análise de imagem e simetria, percebendo padrões intencionais que sugeriam codificação de segredos. A Última Ceia de Leonardo da Vinci, por exemplo, voltou a despertar debates intensos sobre a identidade da figura ao lado de Jesus e sobre a simbologia do Graal, enquanto vitrais, esculturas e frescos escondiam sinais que pareciam corroborar tradições antigas sobre o casamento místico e a linhagem sagrada. O século XX também foi marcado pela divulgação de teorias históricas que desafiaram a narrativa oficial da Igreja. Livros, artigos e conferências levantaram a hipótese de que certas famílias reais e nobres europeias poderiam ter sido descendentes de Jesus e Maria Madalena, preservando secretamente a linhagem através de alianças estratégicas e cerimônias discretas. Pesquisadores compararam genealogias medievais, tradições locais e registros históricos, encontrando coincidências e padrões que sugeriam mais do que mera imaginação. O surgimento da cultura popular também ajudou a levar essas ideias ao grande público. Filmes, romances históricos e documentários começaram a explorar a história de Maria Madalena, o Graal e as ordens secretas. Embora muitas vezes misturando fato e ficção, essas narrativas reacenderam o interesse pela história oculta de Cristo e despertaram debates sobre o que realmente poderia ter sido escondido durante milênios. Outro aspecto importante foi a descoberta de registros sobre sociedades discretas, como a maçonaria e os Rosacruzes, que continuaram a transmitir símbolos, rituais e tradições associados à linhagem de Cristo. Pesquisadores modernos perceberam que esses grupos podem ter atuado como pontes entre o passado medieval e o presente, preservando o conhecimento que de outra forma teria desaparecido. Tudo isso levou a uma reinterpretação radical da história. A noção de que Jesus teria se casado, que Maria Madalena teve um papel central e que sua descendência pode ter sobrevivido, passou de teoria conspiratória marginal para hipótese plausível, apoiada por evidências históricas, artísticas e literárias. Embora ainda existam lacunas e incertezas, a redescoberta moderna permite que o mistério da linhagem oculta seja investigado com rigor e respeito, sem reduzi-lo a mito ou lenda. Essa fase de revelação moderna não apenas esclarece o passado, mas também convida a refletir sobre o presente. Se a linhagem de Cristo sobreviveu, se os segredos do Graal foram preservados, então estamos diante de uma história que conecta fé, amor, poder e legado de uma maneira que desafia tudo o que fomos ensinados a aceitar como verdade absoluta. A ideia de que a linhagem de Cristo poderia ter sobrevivido ao longo dos séculos deixa muitos céticos, mas quando examinamos cuidadosamente registros históricos, genealogias medievais e símbolos ocultos, percebemos que há mais do que simples conjectura. Existe um conjunto de indícios que, quando reunidos, formam um quadro surpreendente sobre a continuidade de uma herança sagrada. Comecemos pelos registros genealógicos. Certas famílias nobres da França e da Inglaterra possuem documentos antigos, que, embora muitas vezes incompletos ou codificados, indicam alianças estratégicas com nomes associados à tradição do Graal e a regiões ligadas aos cátaros. Estudos detalhados dessas genealogias mostram padrões curiosos: casamentos cuidadosamente planejados para manter o sangue puro, transmissão de títulos e propriedades de maneira a preservar o segredo e referências veladas a figuras femininas centrais, possivelmente descendentes de Maria Madalena. Além das genealogias, há tradições orais e locais que sobrevivem em regiões específicas da Europa, como o Languedoc, Provence e partes da Inglaterra e Escócia. Povoados antigos mantêm lendas sobre filhos do Graal ou guardadores do cálice, histórias que, em muitos casos, se conectam com símbolos religiosos ou locais sagrados. Em algumas aldeias,
Certos ritos ainda preservam elementos do casamento místico ou da transmissão de conhecimento entre gerações, mantendo viva a memória de uma herança secreta. Outro ponto crucial são os símbolos codificados presentes em obras de arte, arquitetura e manuscritos medievais. Nas catedrais góticas, por exemplo, figuras femininas frequentemente aparecem em posições centrais ou com gestos que indicam proteção, continuidade ou autoridade espiritual. Vitrais, esculturas e até padrões geométricos podem ser interpretados como sinais de reconhecimento entre iniciados, uma linguagem visual que atravessou séculos e que reforça a ideia de que certas famílias eram guardiãs de um segredo maior. Textos antigos, como os evangelhos apócrifos, também funcionam como evidências indiretas. Ao apresentar Maria Madalena como companheira de Jesus, portadora de ensinamentos secretos e herdeira de seu saber, esses documentos lançam luz sobre a possibilidade de uma transmissão familiar e espiritual que foi cuidadosamente protegida. Quando combinamos essas fontes com registros históricos sobre cátaros, templários e ordens secretas, começa a surgir um padrão coerente, o da preservação deliberada de uma linhagem sagrada. Curiosamente, a história política e religiosa da Europa também apoia essa hipótese. Monarquias, especialmente na França e Inglaterra, possuíam motivos para proteger ou pelo menos ocultar informações sobre descendentes de figuras consideradas sagradas. Afinal, reconhecer oficialmente uma linhagem de Cristo teria enormes implicações para o poder da Igreja e para o equilíbrio político da época. As alianças matrimoniais estratégicas, os títulos herdados e a manutenção de segredos nas cortes europeias podem, portanto, ser interpretadas como mecanismos de proteção da linhagem. Pesquisas modernas em heráldica reforçam essas conexões. Certos brasões de famílias nobres apresentam símbolos que lembram o graal, a rosa, ou elementos do casamento místico, muitas vezes discretos ou codificados. Embora não provem diretamente a descendência de Cristo, esses sinais indicam que algumas famílias se viam como guardiãs de um legado sagrado, transmitido secretamente ao longo das gerações. Além disso, relatos sobre sociedades iniciáticas e fraternidades, Rosacruzes, maçons e ordens menores, sugerem que o conhecimento sobre a linhagem e seu significado espiritual foi cuidadosamente preservado. Mesmo sem divulgar a genealogia, essas ordens mantinham ensinamentos simbólicos, rituais e práticas que preservavam o princípio do Graal e a herança mística de Cristo. Quando juntamos todas essas evidências, genealógicas, orais, simbólicas e históricas, percebemos que não estamos lidando apenas com mito ou lenda. Existe um fio invisível que conecta lugares, pessoas e tradições ao longo de 2000 anos, sempre à sombra da história oficial. Esse fio é a base sobre a qual se sustenta a hipótese de uma linhagem oculta de Cristo, protegida, preservada e transmitida com cuidado, à espera de ser reconhecida. Ao falarmos sobre a linhagem oculta de Cristo, nenhum personagem é mais central do que Maria Madalena. Durante séculos, ela foi retratada pela tradição oficial como uma pecadora arrependida ou uma simples seguidora de Jesus. No entanto, quando analisamos textos apócrifos, tradições gnósticas e pistas históricas, percebemos que sua importância vai muito além disso. Ela é a guardiã de um segredo que poderia mudar tudo o que acreditamos sobre o cristianismo. Nos evangelhos apócrifos, Maria Madalena aparece não apenas como discípula, mas como receptora de ensinamentos secretos. No Evangelho de Maria, Jesus confia a ela conhecimentos que não compartilha com os demais apóstolos, o que provoca ciúmes e resistência, especialmente de Pedro. Essa narrativa mostra que Madalena possuía autoridade espiritual e, possivelmente, acesso a informações que ligam diretamente à linhagem sagrada. Ela não é apenas testemunha de eventos, mas figura ativa na transmissão do saber esotérico. No Evangelho de Filipe, encontramos outra pista importante. Jesus e Maria Madalena são descritos como companheiros, com uma relação íntima e privilegiada. Alguns trechos sugerem que a união deles não era apenas espiritual, mas também simbólica, representando a fusão do masculino e feminino sagrado, princípio central do Graal e das tradições esotéricas que se desenvolveriam posteriormente.
Essa união simboliza a continuidade da missão de Cristo, incorporada não só no plano espiritual, mas também no físico, através de uma possível descendência. Maria Madalena também aparece como a porta-voz do Graal, o vaso sagrado que contém a herança de Cristo. No imaginário medieval, o Graal é muito mais do que um objeto. É a representação do sangue sagrado, do conhecimento oculto e da preservação da linhagem. Madalena é, portanto, a guardiã desse segredo, protegendo-o de quem poderia corromper ou destruir a verdade. A tradição do Graal se entrelaça com sua figura, transformando-a em símbolo do feminino sagrado, do poder de transmitir a vida e do equilíbrio entre espírito e carne. O papel de Maria Madalena se mantém vivo em lendas, arte e literatura. Durante o Renascimento, artistas codificaram sua presença em obras como A Última Ceia de Leonardo da Vinci, sugerindo seu papel central e sua proximidade com Cristo. Elementos simbólicos, gestos, cores, posições, reforçam a ideia de que ela não era uma discípula comum, mas alguém que carregava um segredo vital, compreendido apenas por iniciados. A tradição da linhagem também a conecta a sociedades secretas e ordens iniciáticas, que veem no feminino a chave para preservar a herança espiritual. Rosacruzes, maçons e templários, em suas versões discretas, sempre atribuíram a Madalena o papel de guardiã, enquanto o masculino representava a manifestação externa da missão de Cristo. Essa simbologia não se limitava ao mito. Ela guiava práticas, rituais e a transmissão do conhecimento ao longo de gerações. Além disso, Maria Madalena representa a integração do espiritual e do terreno, um conceito central do misticismo gnóstico. A união entre ela e Jesus, assim como a preservação do Graal, simboliza que a espiritualidade não está separada da vida, mas profundamente ligada à herança e ao legado humano. É através dela que a linhagem se torna viva, protegida e transmitida, não apenas como história, mas como princípio espiritual. Seu papel como guardiã do segredo também explica por que sua figura foi silenciada e marginalizada pela Igreja oficial. Reconhecer sua importância significaria admitir que Jesus tinha uma companheira, uma herdeira e uma continuadora de sua missão, desafiando toda a estrutura de poder que a Igreja estabeleceu ao longo dos séculos. Por isso, Maria Madalena foi demonizada, reduzida a estereótipos e afastada da narrativa dominante, enquanto o segredo do Graal e da linhagem continuava protegido nas sombras. Ao refletirmos sobre Maria Madalena, percebemos que a história da linhagem oculta de Cristo não é apenas sobre genealogia ou política medieval. É também sobre a preservação de um conhecimento espiritual profundo, centrado na união do masculino e feminino, na continuidade da vida e na transmissão do legado de Jesus. Ela é a chave que conecta passado e presente, mito e realidade, visível e oculto. A linhagem oculta de Cristo, protegida por Maria Madalena e transmitida através de sociedades secretas, templários e famílias nobres, não desapareceu com a Idade Média. Pelo contrário, seu legado espiritual e simbólico continuou a influenciar movimentos esotéricos e tradições místicas que buscavam compreender os mistérios da vida, da alma e do divino. Esses movimentos, ainda que muitas vezes marginalizados ou perseguidos, mantiveram viva a essência do Graal e do casamento sagrado entre masculino e feminino. No Renascimento, como vimos, artistas e arquitetos já codificavam a presença da linhagem em obras de arte e construções. Mas a partir do século XVIII, sociedades esotéricas como os Rosacruzes e a maçonaria passaram a incorporar esses símbolos de forma mais sistemática. Para esses grupos, Maria Madalena não era apenas uma figura histórica. Ela representava o princípio do feminino sagrado, o equilíbrio entre força e compaixão e a guardiã de um conhecimento que transcendia a mera religiosidade oficial. A união entre o masculino e o feminino, refletida na tradição do Graal, tornou-se um ensinamento central, transmitido através de rituais, símbolos e alegorias. Além disso, tradições místicas mais modernas, como o gnosticismo contemporâneo, o teosofismo e certos movimentos ligados à cabala oculta, retomaram conceitos centrais da linhagem.
A preservação do sangue sagrado, o conhecimento secreto transmitido por Maria Madalena e a importância da espiritualidade ativa, que integra corpo, mente e espírito. Em muitos casos, textos gnósticos foram reinterpretados para demonstrar que a verdadeira missão de Cristo não se limitava à redenção espiritual, mas incluía a preservação de uma herança viva. O século XX trouxe ainda um novo elemento: a literatura e a pesquisa histórica popular. Livros como O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, ou obras inspiradas em teorias de sociedades secretas, ajudaram a conectar pistas históricas, símbolos artísticos e genealogias antigas, oferecendo ao público a possibilidade de enxergar padrões antes desconhecidos. Embora algumas dessas publicações misturem ficção e realidade, elas estimularam o interesse por um tema que até então permanecia confinado a círculos de iniciados. Místicos modernos também reinterpretaram a linhagem de Cristo em termos de crescimento espiritual e alquimia interior. O Graal passou a simbolizar a integração do masculino e feminino dentro de cada indivíduo, a preservação da essência sagrada do ser e a conexão direta com a divindade. A figura de Maria Madalena se tornou um arquétipo, guardiã da intuição, da força interior e da sabedoria que transcende dogmas e hierarquias religiosas. Mesmo práticas esotéricas contemporâneas, como meditação guiada, rituais de iniciação e estudos simbólicos, muitas vezes remetem a essa herança. Os elementos codificados no passado, gestos, cores, posições, números e símbolos, são reinterpretados para transmitir os mesmos princípios: equilíbrio, proteção do conhecimento sagrado e continuidade da linhagem espiritual de Cristo. Além disso, o legado da linhagem também aparece em tradições folclóricas e culturais. Festas populares, lendas sobre o Graal, histórias de santos e de mulheres sagradas frequentemente carregam, mesmo que veladamente, os princípios de preservação, proteção e transmissão do sagrado feminino, que são centrais para o entendimento da missão de Maria Madalena. A influência da linhagem oculta também se faz sentir em debates contemporâneos sobre igualdade de gênero, espiritualidade holística e reconexão com o feminino sagrado. Muitos autores e líderes espirituais modernos reconhecem que a marginalização de figuras como Maria Madalena representa uma ruptura histórica do equilíbrio espiritual e que a revalorização dessa tradição é necessária para compreender a plenitude do legado de Cristo. Em resumo, a linhagem oculta de Cristo não é apenas uma questão histórica ou genealógica. Ela é uma tradição espiritual viva, transmitida através de símbolos, rituais e ensinamentos que continuam a influenciar o pensamento esotérico, a arte, a espiritualidade e a compreensão do sagrado em nossa época. Esse legado mostra que a história de Cristo e Maria Madalena transcende dogmas e conventos, conectando passado, presente e futuro em uma continuidade sagrada. Mesmo após milênios de perseguições, destruições e tentativas de ocultação, a linhagem de Cristo e o legado de Maria Madalena não desapareceram totalmente. Ao contrário, eles continuam a se manifestar discretamente em famílias, tradições culturais e símbolos que persistem até os dias de hoje. Essa presença silenciosa é a prova de que o segredo não foi perdido, apenas se adaptou aos tempos modernos, encontrando formas sutis de sobreviver. Alguns historiadores modernos e genealogistas afirmam que certas famílias nobres europeias possuem registros antigos que remontam a tradições associadas ao Graal e à linhagem sagrada. Esses registros não são amplamente divulgados, muitas vezes mantidos em arquivos privados, mas sugerem que a transmissão do sangue sagrado foi cuidadosamente preservada. Casamentos estratégicos, nomes simbólicos e a manutenção de certas tradições familiares indicam uma consciência profunda de que carregavam algo mais do que patrimônio material. Carregavam um legado espiritual. Além das famílias, tradições culturais e folclóricas também carregam vestígios dessa herança. Festas populares, lendas locais e celebrações anuais que podem parecer banais à primeira vista, muitas vezes preservam narrativas simbólicas ligadas ao casamento sagrado e à proteção do Graal. Em aldeias do sul da França, por exemplo,
Existem ritos que homenageiam figuras femininas centrais, enquanto em algumas regiões da Inglaterra e Escócia, histórias sobre guardadores do cálice persistem, sempre veladas sob camadas de tradição oral e simbologia. A arte e a arquitetura continuam a ser veículos de transmissão do conhecimento. Obras restauradas ou reinterpretadas em museus e catedrais modernas revelam detalhes que, para os iniciados, remetem à união sagrada entre masculino e feminino, à proteção da linhagem e ao papel de Maria Madalena como guardiã. Alguns estudiosos modernos utilizam técnicas de análise simbólica para identificar padrões de cores, gestos e formas que mantêm viva essa tradição milenar. Sociedades esotéricas contemporâneas também desempenham um papel significativo. Ordens como Rosacruzes, maçons e grupos gnósticos preservam em seus ensinamentos e rituais princípios derivados da linhagem de Cristo. Ainda que não declarem abertamente a existência de descendentes de Jesus, os símbolos, números e gestos ritualísticos continuam a transmitir o conhecimento da união sagrada e da herança espiritual, conectando o passado com o presente de maneira invisível, mas eficaz. No plano espiritual, muitos praticantes contemporâneos percebem a presença de Maria Madalena como arquétipo do feminino sagrado, um princípio que guia a preservação da sabedoria, da intuição e da continuidade da herança espiritual. Workshops, meditações guiadas e círculos de estudo simbólico reinterpretam a tradição do Graal como um caminho de integração entre corpo, mente e espírito, refletindo a mesma filosofia que orientava os guardiões da linhagem ao longo da história. Mesmo no mundo moderno, certos símbolos continuam presentes em instituições culturais, literárias e espirituais. Logos, brasões e imagens codificadas em livros e manuscritos mostram que o legado da linhagem de Cristo ainda é reconhecido por quem conhece o código. Esses sinais discretos conectam comunidades, preservando o segredo de forma silenciosa e protegida. O mais fascinante é que essa linhagem não é apenas história ou símbolo. Ela representa um caminho espiritual vivo, um convite à reflexão sobre a união do masculino e feminino, sobre a preservação da sabedoria ancestral e sobre a importância de honrar o legado de Cristo e Maria Madalena em nossas vidas. A linhagem, mesmo em silêncio, continua a influenciar cultura, espiritualidade e consciência humana, desafiando dogmas e narrativas oficiais. Ao chegarmos ao final desta jornada, somos convidados a refletir sobre o significado profundo da linhagem oculta de Cristo. Mais do que uma série de genealogias, rituais e símbolos antigos, a história que exploramos revela uma verdade espiritual e simbólica que transcende o tempo. A importância da união entre o masculino e o feminino, a preservação do conhecimento sagrado e a continuidade de um legado que conecta a humanidade e divindade. A existência de uma linhagem de Cristo e Maria Madalena, mesmo que velada, desafia a narrativa tradicional que nos foi transmitida pela história oficial. Revela que o cristianismo, tal como o conhecemos, é apenas uma faceta de um legado muito mais amplo e profundo. A linhagem oculta nos mostra que a fé não se limita a dogmas rígidos. Ela inclui também a herança viva, a experiência pessoal e a conexão direta com princípios espirituais universais. Para o indivíduo moderno, compreender essa linhagem é mais do que curiosidade histórica. Ela nos convida a refletir sobre a importância do equilíbrio interno, o masculino e o feminino dentro de cada um de nós, e como essa harmonia é essencial para o desenvolvimento espiritual. O casamento místico de Cristo e Maria Madalena simboliza a integração de forças complementares, sugerindo que a verdadeira espiritualidade é ativa, consciente e equilibrada, não apenas passiva ou ritualística. Além disso, a preservação dessa linhagem por séculos nos ensina sobre resiliência, segredo e responsabilidade. As famílias, sociedades secretas e comunidades que protegeram este legado o fizeram não por poder político, mas para garantir que um conhecimento sagrado sobrevivesse. Essa história nos inspira a valorizar os princípios que carregamos em silêncio, a respeitar a tradição e a compreender que certos saberes exigem cuidado, paciência e discrição para florescer ao longo do tempo.
A influência da linhagem também se manifesta na espiritualidade contemporânea. Movimentos esotéricos, práticas de meditação, rituais de iniciação e estudos simbólicos são reflexos modernos de uma tradição milenar. Eles nos lembram que o conhecimento espiritual não é exclusivo de uma religião ou filosofia, mas pode ser acessado por qualquer pessoa disposta a buscar o equilíbrio, a sabedoria e a compreensão profunda da vida. Ao mesmo tempo, a história da linhagem oculta nos desafia a questionar o que aceitamos como verdade. Ela revela que a história oficial pode ocultar fatos importantes e que há sempre camadas de conhecimento esperando para serem descobertas. Essa consciência nos ensina a olhar para além das aparências, a ler símbolos, a questionar narrativas e a compreender que a verdade, muitas vezes, se esconde nas sombras, esperando ser revelada a quem busca com atenção e discernimento. Em termos práticos, a mensagem da linhagem de Cristo e Maria Madalena nos convida a viver de forma mais plena, valorizando relacionamentos conscientes, cultivando equilíbrio interior e honrando tanto a dimensão espiritual quanto a física da vida. Assim como a linhagem foi protegida através dos séculos, nós também somos chamados a proteger e transmitir os princípios de sabedoria, amor e equilíbrio em nossas próprias vidas. Por fim, a linhagem oculta de Cristo nos lembra que o legado espiritual não desaparece, apenas se transforma. Ele passa por gerações, camuflado em símbolos, tradições e histórias, e nos desafia a reconhecer a presença do sagrado em cada detalhe do cotidiano. Cada gesto de compaixão, cada ato de equilíbrio e cada busca consciente por conhecimento é uma continuação, ainda que simbólica, desse legado milenar. Ao refletirmos sobre tudo o que exploramos, percebemos que a linhagem de Cristo não é apenas uma questão de sangue ou genealogia. É uma mensagem viva, um convite à integração, à sabedoria e à espiritualidade ativa. Compreender esse segredo é compreender que a história, a fé e a vida espiritual são mais complexas e profundas do que jamais imaginamos, e que talvez a verdadeira herança de Cristo ainda esteja sendo transmitida silenciosamente em nossos dias.